Tomorrow, o podcast da Glow Holding, onde a gente traz pessoas de alto nível de performance para conversar sobre negócios, empreendedorismo, conversar sobre gestão, sobre liderança. E eu tenho certeza que esse episódio ele vai te inspirar, te direcionar e te dar estratégias para você aplicar no seu negócio. E hoje a gente recebe uma pessoa extraordinária, um cara que já esteve aqui uma vez no ano de 2024 e ele é o primeiro convidado que vem pela segunda vez, dobradinha. É um cara que me inspirou muito com a história dele, em tudo aquilo que ele já construiu. Mas hoje a gente vai conversar sobre o presente e sobre o futuro. Tomorrow é isso, olhando para amanhã, olhando para o futuro, mas sabendo que o futuro é a construção, ou melhor, é o resultado daquilo que a gente está construindo hoje. Tomorrow é isso. Sem mais delongas, eu quero apresentar meu amigo aqui, Sandro Ian. Seja bem-vindo. Valeu. É Bem-vindo, isso. meu irmão. Fico até lisonjeado com questão de adjetivo aí. Ah, Você cara. levou a expectativa do pessoal muito lá em cima, pô. Não, eu ainda peguei leve aqui, né, cara? O Sandro é um cara alta performance, um cara que tá sempre olhando pro futuro, um cara sempre motivado, engajando pessoas, engajando líderes, vendedores. Sandrão, hoje liderando o My Broker já há quanto tempo, meu querido, aqui em Curitiba? Aqui em Curitiba são 3 anos. 3 anos. 3 anos com o Hoje, pessoal. My Broker, dá só um contexto rápido aqui pra galera, mas My Uhum. Broker é uma imobiliária aqui em Curitiba. Você hoje tem alguns sócios, lidera ali junto com a galera, certo? Isso. Hoje nós fazemos parte de um grupo, né? Nós temos 70 unidades, mais de 3.000 corretores no ecossistema como um todo. E na nossa unidade aqui em Curitiba, eu estou aqui há 3 anos. A minha sócia que começou a operação aqui, a Eli, começou há 4 anos. Eu cheguei um ano depois. Hoje a gente está contando aí com 85 pessoas na equipe. Muito bom. Graças a Deus, com os resultados, a gente está uma imobiliária hoje relevante no mercado, né? Como tem outros players muito bons aqui em Curitiba. E graças a Deus a gente está hoje compondo esse hall de players que fazem números interessantes no mercado, graças a Deus. Muito bom, cara. E a ideia, Sandrão, você já sabe, né? O nosso papo aqui é da gente poder olhar para a estratégia, olhar para o que vocês estão fazendo hoje, que estão te levando Uhum, para crescimento, para próximo nível. E assim, estamos lançando esse episódio aqui agora no início de 2026. uhum. Mas conta pra gente quais foram os resultados de 2025. 2025 foi um ano legal, foi um ano desafiador. Como foi 2025 para vocês lá na operação? Cara, para nós foi um ano de muito aprendizado, foi muito positivo para nós, até a título de gestão, de negócio, de organização. A gente no início do ano, eu e os meus dois, hoje eu tenho dois sócios, né? A Uhum, Eli e o Bruno. Então, no início do ano nós traçamos uma palavra para a gente buscar na nossa operação e foi eficiência. E ao longo desse ano a gente veio aprendendo eficiência operacional, eficiência com relação à equipe, eficiência com relação ao atendimento comercial, ao funil de vendas, a custo de aquisição de cliente, uhum. enfim. Foi uma palavra que ficou muito em evidência ao longo desse ano e a gente teve muito aprendizado com relação a isso daí. Muito bom. Foi um ano de muitos bons frutos. Aham. Muito legal, cara. E é interessante olhar para o mercado imobiliário, e a gente vai até conversar um pouco sobre isso, mas o mercado imobiliário não é tão antigo ele se profissionalizar e entrar em alta gestão, né, cara? Como que você vê o mercado imobiliário assim em evolução? Cara, a título de negócio e de gestão, o mercado imobiliário eu falo que ele tem muito a melhorar ainda, né? Poucas empresas vêm procurando se profissionalizar. Porque no mercado imobiliário, não sei como são nos outros mercados, né? Mas geralmente o empresário do mercado imobiliário, ele é um vendedor que veio dando certo. Uhum, Então, quando ele vira o empresário, muitas das vezes ele continua o vendedor que deu certo. E não esquece que ele está ocupando uma cadeira nova, né? Ele se vê muito ali como vendedor e não se vê como acionista. hum, Então, acaba que isso vem mudando bastante, principalmente nos últimos 2, 3 anos. Acho que essa questão de profissionalização com o advento da internet, G4, MLS, enfim, esses uhum, caras vêm promovendo esse tipo uhum, de perguntas, né? Fazendo o empresário se questionar qual que é a eficiência do seu negócio, uhum, qual que é o seu CAC, qual que é o uhum, seu LTV, qual que é a eficiência do seu negócio. uhum. O seu negócio trabalha para você ou você é escravo do seu negócio? Então, isso vem fazendo
os empresários se questionarem cada vez mais. Mas o mercado imobiliário ainda tem muita margem a título de profissionalização. Sim. E querendo ou não, aqueles que se profissionalizam e começam a olhar para a imobiliária ou para o mercado imobiliário como um mercado que tem ainda esse gap de profissionalização, aqueles que se profissionalizam mais rápido e olham não apenas uma perspectiva de corretor, mas uma perspectiva de empresa, Sim, esse cara acaba se destacando, essa empresa acaba ganhando o mercado de uma maneira abrupta ali, né, comparado aos concorrentes, né? com certeza. Quem chega cedo bebe água limpa, né? Sim. Então, aquele que se antecipa o movimento, ele... E o mercado acaba, querendo ou não, a gente tem algumas influências externas, né? Política, taxa Selic. E quando você se prepara como empresa, independente do que acontece no fator externo, você está muito sólido, seu resultado está muito consolidado. Então você não fica dependendo, o seu negócio não depende de fator externo, Uhum. depende de você e suas ações, né? Sim, muito bom. E a nível de resultados desse ano do grupo MyBroker, o que vocês estão colhendo ou colheram em 2025 Sim. a nível de resultado? Cara, hoje a gente falando de MyBroker Curitiba, né? O CNPJ que eu faço parte, a gente teve uma diminuição no quadro de equipe, de Uhum. parceiros, e muito engraçado, né? A palavra do ano foi eficiência. E hoje a gente percebeu que com menos pessoas nós fizemos mais resultado. Interessante, cara. Interessante. Então foi algo que, igual eu te falei no início, né? A gente veio aprendendo, Uhum. hoje a gente consegue entender como que a gente fez isso, olhando para trás, e a ideia em 2026 é continuar com essa eficiência, porque tem muito espaço de melhoria ainda. Muito bom. Cara, você olha pra isso e percebe que esse resultado, fazendo mais com menos, foi devido ao quê? Cara, primeira coisa, entender os seus números. Ter os números na mão para você entender essa pergunta que você me fez. O que que foi isso? Onde que foi essa melhoria de eficiência? Foi a gente olhar para os nossos os big numbers, né? Hoje a gente olha muito enquanto empresa para o número, a gente tem ali o funil de vendas, Uhum. né? Por prospecção, enfim, até a venda. E hoje um número muito interessante e que a gente acredita que vira o nosso game, falando de imobiliária, Uhum. é o número de visitas. Legal. Então hoje nós temos o número, a gente tem um BI, que nós temos Legal. uma receita previsível. Então Animal. a cada semana a gente Perfeito. sabe quanto que a gente vai vender no Perfeito. mês, caso continue Uhum. naquele ritmo. Então a gente consegue, a gente não depende do resultado no final do mês, a gente já Uhum. sabe ele antes. Se a gente vai bater a meta ou não, a gente já sabe Perfeito. antes. Então dá Perfeito. tempo de acudir. Então o número crítico para nós é o número de visitas. A gente sabe hoje que, em média, na nossa empresa, a cada 7 visitas a gente tem uma venda. Então a gente precisa, Uma boa margem, né, cara? cara, se a gente Qual que é a margem de for mercado, analisar, assim? eu não sei o número do mercado. Uhum. Não sei nem se o mercado tem esse número. Sim. Mas a gente, ao longo desse ano, a gente vem construindo isso. É, quando eu vim no primeiro podcast, era eu e a Eli. E Uhum. aí o Bruno entrou no nosso quadro societário e o Bruno veio agregando bastante essa questão de número, Muito né? bom. Ele era diretor da GT, Uhum. uma empresa que tem um acionista, então é um outro tipo de entendimento de números, né? Muito bom. Então a Eli, muito na parte financeira, de gestão administrativa, que organizada demais, que eu tenho zero isso, né, de organização. Aham. E aí o Bruno veio agregando isso, que eu gosto muito da visão, né? Aham. Então, o ritmo para onde nós vamos e o visionário ele tem dificuldade do próximo passo. Sim, Ele sim. vê o destino, mas o passo a passo até o destino Ele é mais sabe onde, difícil, né? mas como, talvez é o Exato. desafio, né, cara? E aí o Bruno veio com esse como que trouxe esse BI e que veio a gente entender os nossos números. Muito bom. A gente sabe hoje que para a gente vender X, a gente precisa nosso ticket médio. Então, baseado que a cada 7 visitas eu tenho uma venda, para fazer esse valor de venda no mês, eu preciso de quantas visitas? Uhum. Para gerar 7 visitas, quantos leads, quantos Exatamente. nãos e etc. É Isso. muito bom você falar isso, Sandrão, porque uma das coisas que a gente mais provoca nos nossos parceiros, clientes, amigos, é chegar nesse nível de receita previsível, né? Aham. Como você chega na receita previsível e aí a gente precisa fazer a engenharia reversa. Isso. E muitos empresários ainda ficam no acaso. Quanto eu vou faturar? Pô, não faço ideia, mas Uhum. porque ele não mapeou a jornada de compra, o volume que ele tem que ter lá no topo do funil até descer no CAC, na venda. Sim. Pô,
Lead também. A gente falou aqui, né? Faturamento é um número de ego. Exato. Lead é outro número de ego. Gerei 2.000 leads. Parabéns, cara. O que que isso quer dizer? Converteu quantos, meu irmão? Exatamente. E aí fala de jornada, né, cara? Só doou dinheiro pro Facebook, pro Zuckerberg? Ou você colocou dinheiro no seu Aham. bolso, né? E é interessante, o mercado imobiliário, cara, eu tive já algumas experiências com algumas imobiliárias, né, como parceiros e clientes, e muitas vezes a pergunta que eu já ouvi frequentemente é: quanto você me entrega o custo pelo lead? Uhum. Cara, o que que isso quer dizer? Acho que a pergunta certa seria: quanto você me entrega o custo pela venda? Exatamente, Custo por venda, né? Porque o exatamente, custo por lead é uma coisa, o custo por venda é outra coisa, exatamente. né? Só que aí entra no ponto da jornada até essa compra se concretizar, que fala muito de uma experiência, fala de Sim. follow-up, fala de de como que você está abordando o cliente, com que frequência, com qual narrativa. eh, E aí existem várias estratégias comerciais hoje, né? Quando a gente olha para o mercado, várias alavancas de crescimento, canal de aquisição. Hoje na MyBroker, quais são os principais canais de aquisição que você fala, cara, isso aqui é o que dá certo pra gente? Cara, desde o início, a gente meio que por inércia, vamos assim dizer, hoje o digital, ele é o que traz o maior volume, né? E continua sendo o maior volume. Só que nos últimos 6 meses, o que que a gente veio identificando? Canais de aquisição que eu estou mais no tete a tete com o cliente, então, por exemplo, pontos de venda e pontos de ação. O que que a gente chama de PDV e o que que a gente chama de ação? PDV, por exemplo, nós fizemos alguns pontos em duas padarias ali na região da Ecoville, a Espaço de Pane e na Saint-Germain. E nós tivemos excelentes frutos Uau, desse muito tipo bom. de prospecção do cliente, Uhum, que a gente sai total do online, mas uhum. a gente vai no olho no olho. Eu brinco que quando a gente fala do online, a gente tem todas as etapas do funil. Quando a gente faz um tipo de prospecção olho no olho, eu já pulei 2 ou 3 etapas do seu funil, porque eu já fui, entre aspas, para visita. Então eu já tô com o prospect aqui olho no olho, ele já me conhece, ele sabe quem eu sou, eu Uhum, sei quem é ele, uhum. eu sei se ele é mais fechado, se ele não é. Então a pessoa, hoje o ser humano, a humanidade ela sempre ela vai até um excesso e de repente ela volta back to É, the basics, né? A exatamente. cada X Exatamente. anos de repente, pum, Volta. volta ao que É, era há 100 anos atrás, com exatamente, cara. relação à moda, com relação a, enfim, inúmeros aspectos. Uhum. E eu tô percebendo que o offline tá sendo mais rentável a título de canal de prospecção de Muito bom. cliente. Até porque hoje, com essa expansão das estratégias digitais, a atenção ela tá muito concorrida. Enquanto o nosso time de vendas está prospectando, mas outros 5, 10 estão fazendo o mesmo exercício ali com aquele lead. E o que que vai ter de tão diferencial na nossa abordagem que vai Uhum. fazer ele nos dar atenção? Cara, é complexo, né? Isso é tão maluco, cara, porque não só do seu negócio, mas de vários outros negócios. Exatamente. Então, a pessoa se cadastrou, por exemplo, numa campanha nossa imobiliária. O Zuckerberg ele é bilionário porque ele entende o comportamento daquela pessoa e tem outras 50, 100 imobiliárias também fazendo campanha. E ele também vai direcionar essas campanhas para aquela pessoa que se cadastrou. Ele não é nosso amigo, né, cara? Não, cara, ele é amigo dele e do bolso dele. E tá certo, pô. Aham, é o Mas business dele. enquanto você está Aham. disputando com todos os outros concorrentes do seu próprio mercado, essa pessoa também está olhando um carro, está Uhum. olhando uma carta de consórcio, Uhum. também está olhando para investir na renda fixa. Então hoje eu até brinco com os corretores que hoje o nosso concorrente não é a outra imobiliária, é a XP, Uhum. é a loja de carro, porque o cara tem a entrada. Ele vai trocar de carro ou ele vai investir no imóvel? Uhum. Então acaba que o nosso concorrente é outro. E o cliente está sendo extremamente bombardeado online de pessoas que ele nunca viu, não conhece, abordagens frias, abordagens hoje, com o advento da IA. Tem muita gente que, na minha opinião, tá? Opinião minha, Uhum. isso falando do meu mercado, que é uma venda muito consultiva. Uma venda transacional, eu acredito que a IA, na qualificação, pode fazer sentido. Mas para o meu negócio, que a venda é muito consultiva, a IA, na minha opinião, não deve ser utilizada na primeira etapa. Uhum. Ela deve ser muito mais utilizada como ferramenta para o vendedor do que para fazer o papel do vendedor. Uhum. Uma venda consultiva, Sim, que é o meu caso. sim.
Muitas vezes num follow-up de um cliente que desativou, desaqueceu, porque muitas vezes o que eu percebo é que, falando até um pouco dos bastidores, a gente tá falando sobre extrair valor. Uhum. Às vezes a gente gera um alto desempenho e uma alta energia para gerar volume de leads, e muitas vezes aquele lead não tá no momento de compra, mas a gente, ao invés de recarregar a energia para falar com ele de novo, a gente tá usando a energia para falar com o novo. Só que às vezes aquele cara que não tava maduro, ele amadureceu. Só que o nosso time de vendas já tá focado no outro, cara. A gente fala muito do follow-up. Mas pra gente exigir um follow-up do nosso time de vendas em alta escala, em alto volume, aí entra o desafio. Sim. Porque, poxa, como que ele vai abordar 200 leads no dia e de follow-up, cara? Não tô falando de novos. É um grande desafio. Eu imagino que a IA entra como um grande apoio nessa parte de reaquecer aqueles caras. O cara levantou a mão de novo, pô, legal. Aí Sim. toca a bola pro vendedor de novo, o vendedor começa de novo ali essa estrutura. Nós temos hoje um CRM próprio. E dentro desse CRM, ele tem uma IA que foi desenvolvida por nós também, que a gente chama de salva leads, né? Ah, que Ou legal. ressuscita lead. Ela vai na base do corretor, entende quais são os clientes que estão como perdidos ou como inativos. Ela lê o histórico, e aí é muito importante com que o vendedor preencha o CRM, Uhum, porque senão é uma abordagem sem contexto. uhum. Mas, por exemplo, a gente teve um lead que deixou de buscar porque houve um falecimento na família. E o corretor foi lá e preencheu isso no Uau, histórico. que irado. E agora, acho que 6 meses depois, salvo engano, a IA percebeu esse cliente inativo e a abordagem dela, eu não vou me lembrar o nome do lead agora, mas Renato, estou entrando em contato, meus sentimentos pela sua perda, queria entender se faz sentido, se agora, nesse momento, faz sentido você voltar à sua busca. E o cliente falou assim, não, tô, tenho interesse em saber oportunidades. Então, cara, ela veio Uau, contextualizada, que então incrível, mano. ela trouxe Muito bom, uma hein? humanização, vamos assim dizer, Uhum, uma conexão, um ponto de referência, uhum, que eu acho que a dificuldade do follow-up é exatamente não existir laço, porque como o vendedor está preocupado com a próxima venda, ele não cria laço. Então, o problema do vendedor é que ele sempre é o interesseiro, ele não é interessante. uhum. A questão do follow-up é a habilidade de você ser interessante ao longo do tempo, até que chega um ponto com que o cliente fala, puta, Renato, já somos brother, vamos fazer negócio. Muito bom, cara. E você trouxe algo aqui extremamente interessante, que é vocês terem desenvolvido um CRM próprio. E assim, hoje a gente trabalha com diversos CRMs, cada CRM tem o seu ponto de bônus e de ônus. Sim, Um é muito bom porque tem um VoIP integrado, o outro é muito bom porque tem uma gestão de atendimento do WhatsApp integrada. Só que no fim do dia, existem necessidades muito específicas e soluções em potencial muito específica para cada business. O CRM de vocês hoje, né? Como que vocês olharam, né? Como que a MyBroker olhou para isso e falou, vamos investir em tecnologia que vá atender a necessidade, e não só a necessidade, mas os nossos potenciais. sim. Como que vocês olharam para isso? Cara, esse nosso CRM, salvo engano, são 2 anos e meio ou 3 anos, salvo engano, que a gente deu start. Primeiro que veio de uma necessidade de padronização. À medida que a empresa foi crescendo o número de unidades, uma unidade tinha um CRM X, Y, Z, então era necessário uma padronização. Então, cara, nós vamos padronizar como? E aí, a partir dessa necessidade, surgiu uma oportunidade da aquisição de uma empresa que já tinha um CRM que era interessante, e surgiu essa oportunidade. Nós entramos como investidores e também como incubadora. Muito bom. Então, ninguém sabe a dor do empresário Uhum, como ele. exatamente. Nenhum cara de TI sabe a dor do dono de fábrica, enfim. Ele pode ouvir a sua dor e dentro relacionar alguma coisa do tipo e tentar sanar isso, mas como você, ninguém Uhum, sabe a dor. Ninguém sabe o que você precisa na especificidade, tanto quanto você sabe. Então a gente, partindo dessa questão de padronização, essa questão de secretaria de vendas, uma secretaria de vendas universal, a gente vendeu, por exemplo, em agosto, outubro, salvo engano, foi quase 600 milhões, o uhum. grupo. Então você pensa para
padronizar isso numa secretaria de vendas. A gente precisava de uma convergência entre todas essas Uhum. unidades. E mediante aí surgiu a oportunidade da aquisição. Nós já éramos nossa própria incubadora, inclusive o nosso CNPJ de Curitiba usou desde o início. A gente penou bastante, porque são muitas idas e vindas, né? Então tenta isso, putz, não deu certo, tenta aquilo. E também de uma maneira com que não se torne algo burocrático para a ponta, Sim, porque se o cara tem muito tempo de preencher CRM, isso me deixa com a pulga é, atrás da orelha. Será que ele é. está trabalhando Uhum, pouco ou errado? uhum, Então acaba que você tem que fazer algo que seja bom para tanto para a sua gestão quanto para o seu parceiro ali na ponta, o uhum. corretor, o vendedor. Não pode ser algo que burocratize o que ele Exato, tenha que fazer. exato. Que o cara do comercial, Ele quer vender, né, cara? Não exatamente, quer ficar preenchendo planilha, né? não, cara. Ainda é interessante você falar isso. Nós somos parceiros hoje de um CRM específico, não só de um, mas de alguns, mas Uhum, existe um específico que a gente é parceiro, que é o da RD Station, uhum, e eles criaram uma inteligência artificial, onde ela está integrada no WhatsApp do vendedor. uhum, Ele manda um áudio para esse agente, aham. falando o nome do lead, falando as especificidades do lead. Ele pega essas informações e ele cadastra no pipeline do vendedor Genial. automaticamente, cara. Aí preenche o CRM pro Preenche o vendedor, né? CRM Isso e é ela genial. ouve o áudio. Sensacional. Só que aí entra nesse ponto. Eu acredito, e aí provavelmente seja até a expectativa aí de vocês terem adquirido uma ferramenta, porque num futuro vira uma white label, você começa a vender para o mercado, vira uma outra fonte de receita, escalável pra caramba. Vende. A ideia é vender, né? E é Inclusive, bom se a porque é empresa que comprou o específico. RD quiser, Olha aí. quiser conversar com a gente está à disposição. Cara, porque assim, quanto mais específico, mais funcional, não tem Exato. jeito. As pessoas falam isso pra gente quando a gente tá implementando um CRM numa empresa, porque, cara, hoje a nossa realidade muitas vezes é chegar numa empresa que tem seus 60 vendedores, mas não tem CRM, não tem nenhum controle. Ela fala, bom, vamos aplicar um CRM. Qual? Exato. Cara, vamos analisar o seu contexto para entender qual se aplica, porque, por exemplo, falei hoje da RD agora, nesse momento. Incrível essa solução da IA. Por outro lado, existem algumas soluções que não está acoplado na RD, Uhum. que é a necessidade de um outro ICP. Sim. Então, às vezes, um outro CRM funciona para ele. Agora, vocês tendo um CRM que atende à necessidade específica da imobiliária, Uhum. cara, isso vira um produto extraordinário para o Sim. mercado, né? Tanto que, não vou saber te precisar a data, mas a partir de um certo período a gente começou a prestar serviço para outras empresas. Porque esse é um CNPJ à parte, né? Uhum. É o Latitude. E aí a gente presta serviço para outras imobiliárias já, que inclusive a gente tem um feedback muito positivo, porque é de imobiliária para imobiliária, né? Sim, Então é um pouco sensacional. diferente do que de tecnologia para A, B, C ou D, né? Cara, isso é muito legal, Sandro, porque falando, né, de oportunidades. Você começa a olhar para o seu mercado não apenas para o seu ICP, que é o seu comprador, mas Uhum. você desenvolveu uma tecnologia que agora fornece solução para o seu concorrente. Sim, Onde agora você não está só monetizando com um canal, mas você está monetizando com outro canal. E quando a gente fala de tecnologia, é um canal que gera escala. sim. Porque, bom, o meu mercado é um mercado que a escala ela é moderada. Uhum. é, corre- Corretagem imobiliária, etc. Ela é uma escala, mas depende muito ainda do ser humano para a escala. E quando a gente olha para o ser humano, tem todo um viés de Sim, cultura, de rampagem, assim por diante. Agora, a tecnologia, meu irmão. sim. Total. Tanto que o grande ponto que o pessoal vê a MyBroker, hoje o grupo, como uma fortaleza é exatamente a questão da cultura, que é o mais difícil. Por exemplo, eu sou cria da empresa, né? Nasci como corretor dentro do grupo, fui convidado para ser gestor e depois veio a oportunidade de se tornar sócio. Uhum, Só que isso tem 5 anos. uhum, Então, cara, para eu abrir uma outra unidade, eu vou ter que esperar 5 anos. Então, existe hoje um desafio no meu mercado de prestação de serviço, que é essa questão de escalabilidade. E o que eu e os meus sócios, a gente também vem falando um pouco de amanhã, né? Que a gente vem olhando muito é exatamente utilizar o nosso ecossistema, que é algo que o pessoal do G4, MLS, esses grandes empresários já vem fazendo isso já há um pouco mais tempo, né? Que é como eu monetizo o meu ecossistema, uhum. porque hoje eu tenho
vamos falar de grupo MyBroker, Uhum. né? Nós temos 70 unidades, nós temos 3.000 corretores, nós prestamos serviço para praticamente todas as construtoras, as 100 maiores construtoras do país, basicamente todas nós prestamos serviço, então nós temos contato com todas essas construtoras. E aí, falando de ecossistema, nós temos 70 CNPJs. Então, falando de contabilidade, 70 CNPJs. Uhum. O corretor, ele não é o nosso funcionário, ele é nosso parceiro. Então, o corretor é uma outra empresa que presta serviço para nós. Então, nós temos outras 3.000 empresas que também prestam serviço para nós. Essas outras 3.000 empresas, a gente sabe que hoje existe uma informalidade muito grande. Sim, sim. Não digo informalidade, mas o corretor ele opera no CPF. Uhum. E tributariamente falando, isso é muito caro para ele. Uhum. Então ele pode sair de um imposto de 27,5% e ir para um imposto que começa com Uau, 6%. muito bom. Então nós temos aí mais 3.000 clientes, vamos assim dizer. Então, nós como empresário, a gente fica muito buscando a escala do nosso negócio e muitas das vezes dá para a gente ganhar muito mais dinheiro com o que nós já temos. Animal, cara. A Muito bom. diferença que eu vejo do milhão para o bilhão não é a força do braço, é a força do cérebro. Uhum. Porque trabalhar, cara, vamos lá, né? Não, Uhum. não tem empresário hoje no Brasil que a gente pode falar que não trabalha. Uhum. Pelo amor de Deus. Sim. É muita incoerência, mas ele às vezes fica muito tentado a só. Hoje eu tenho um braço. Então, para eu dobrar de tamanho, eu tenho que ter dois braços. Para eu aumentar 10 vezes, eu preciso de 10 braços. Não Não é bem assim, né, necessariamente. cara? Não, não é. Uhum. Isso é um tipo de crescimento, mas eu acho que aí, na minha visão, muito penoso. Uhum. E que você fica muito exposto. Uhum. Porque a partir do momento que saiu do seu braço, você depende do braço do Renato. Sim, sim, E eu não sei se a gente pensa mesmo, aí onde vai pro abstrato do ser humano. sim. E às Muito bom. vezes nós temos muitas outras maneiras de monetizar com o que nós já fazemos, Exatamente. com o que nós já temos. Cara, é extrair valor, né? E é como você consegue criar uma solução para o tipo de cliente que nem é seu cliente ainda, mas que Uhum. já ganhou sua confiança. É Sim, aquele ponto de que a pessoa ela compra de você primeiro de comprar do seu CNPJ. Então, exato. se você já ganhou confiança dessa pessoa, como eu posso gerar uma solução para ela, sendo que ela já tá aqui dentro? E esse viés de ecossistema é muito interessante, cara, porque não é sobre realmente o esforço que você tá gerando, mas é sobre o esforço inteligente. Uhum. Quer dizer que trabalhar muito mais? Não, cara. É trabalhar com muito mais inteligência, Muito melhor, né? intencionalidade. E um exercício é exatamente esse, Sandro, de você olhar para outros mercados e como que você pega, minera insights de outros mercados. Muitas Uhum. vezes eu percebo que o empresário ele está muito limitado no segmento dele e ele só participa de rodas de conversa do segmento dele, do nicho dele, e ele fecha ele numa bolha que ele não consegue, por exemplo, às vezes se inspirar numa CIMED. Pô, Sim. cara, mas eu não vendo medicamento. Mas, cara, eu não tenho representante comercial. Calma aí, cara. Reinterpreta para sua realidade. E o que que você pode aplicar na sua realidade? Cara, eu sou apaixonado por curso, imersão e de preferência que não seja do meu mercado. Uhum, Então, eu, cara, falei, faço parte hoje da MLS, vou em vários eventos da G4, faço parte de fraternidade, que tem outros mercados, tem loja de carro, tem indústria, tem, enfim, N tipo de negócios e a cada jantar, a cada curso que eu faço, eu trago um insight. Cara, já peguei insight de cafeteria, já peguei insight de franquia de sorvete, já peguei uhum, insight de indústria. uhum, E é muito engraçado porque, aí falando de prestação de serviço, né? O nosso mercado, ele é muito neném, vamos assim dizer. Quando você pega uma indústria, um cara que uhum, fatura 500 milhões, esse uhum, cara ele não pode dar margem para o erro. uhum, Um erro arrebenta com a empresa dele. uhum, Então, o nível de gestão numérica, às vezes, desse cara, pode te ensinar muito. uhum. O nível de pureza de um reagente que ele usa na indústria, como é que ele chegou nisso? O processo, a esteira de produção de uma indústria, ela tem muito a ensinar Sim. para
principalmente o mercado de prestação de Exatamente, serviço, é verdade. que é algo que é muito entendido como dom, né? É o somebody love, é o bom vendedor, é o cara que sempre dá um jeitinho, e eu não acredito, muito tempo eu acreditei Uhum, que vender é dom e tal, mas cada dia mais eu vejo que é método e processo. uhum. Claro, se você quiser sair da mediocridade, né? Se você quiser ser a média de mercado, Consistência, o né, dom cara? vai embora. E assim, Sandrão, você hoje lida com mais de 80 vendedores dentro da operação ali, Curitiba, 3.000 a nível Brasil. Uhum. Quais são os principais diferenciais do vendedor que dá certo para o vendedor que não dá certo? Cara, o primeiro ponto que pra mim, é determinante, primeira coisa é a ambição. O vendedor hoje que ele não tem ambição, pra mim ele tem data de validade. Ele vai desistir. A questão é quando, mas que ele Uhum, vai desistir é um fato. Então, a primeira característica pra mim hoje que um vendedor, um cara do comercial precisa ter é ambição. E o segundo ponto, eu acredito que é o ambiente uhum, que ele faz parte. É um ambiente que ele te promove, é um ambiente que ele te pressiona, ou é um ambiente que te deixa confortável? Falando de ecossistema e de empresa, né? Esse ano a gente implementou várias mudanças na nossa empresa. Mudança de comportamento, algumas práticas que nós mudamos, e a gente perdeu, vamos assim dizer, muitas pessoas que estavam desde o início, porque não se adaptaram com algumas mudanças, não concordaram com algumas questões e tá tudo certo. A questão é que muitas pessoas optam por não mudar, e aí falando de pessoas de sucesso, são pessoas que também são adaptáveis. uhum, E adaptáveis a algo que te promove, uhum, não adaptável a algo que te deixa confortável. uhum. Então, Ela se permite ser esticada, né, cara? exatamente. A gente hoje nós temos alguns pilares ali, né? O primeiro é a ambição, coração ensinável. Então, se não for uma pessoa que eu não tenho nada para ensinar para quem já sabe tudo. Uhum, Então, uma pessoa que já sabe tudo para mim não é interessante. Então, a pessoa precisa ser ensinável, precisa ser ambiciosa, precisa ser amigável. Que a gente tem um ambiente muito colaborativo ali. Então, são algumas coisas que eu acredito que o vendedor ele precisa de ter. Ambição, uhum. saber aprender. Cara, se você souber aprender, e aí aprender de quem? De preferência de quem já chegou onde você quer chegar. Muito bom. E qual que foi a decisão mais impopular que vocês tiveram nesse processo de transformação que chocou, assim, aqueles que estavam mais acomodados? Renato, eu acho que não teve algo que fugiu muito ali, sabe? Eu acho que foram várias. Foi o acúmulo de vários pontos, né? Porque eu acho que a virada de chave ela tá muito nos detalhes. Uhum, Porque quando você chega na média de mercado ali, não vai ser uma grande mudança que vai dobrar o seu resultado. Quanto maior o seu resultado, menos coisas fazem grandes alterações. Então é nos uhum, detalhes. Então eu acredito que a título de nível de cobrança, cara. muito bom. A título de cobrança. E é muito engraçado, né, cara? Porque eu não cobro venda do vendedor. Uhum, Eu cobro trabalho. uau, muito bom. Eu não cobro venda. Eu cobro indicadores que a venda não está no seu controle. Uhum, Você colocar o contrato na frente do cliente está no seu controle. Ele assinar e uhum, pagar não está no seu controle. Então não faz sentido eu te cobrar algo que você não controla. uhum, Então eu cobro algo que você controla. O que que é? Quantidade de uhum, ligação, quantidade de visita, quantidade de prospecção. uhum. E aí, cara, é engraçado, né? A gente cobra uma, duas, de repente o cara Do nada, né? O do nada. é. Pra ele é do nada. Isso. Cara, é muito legal você falar isso, Sandrão, porque a gente sempre olha pra perspectiva de alta performance. Pelo Uhum, menos a gente que entende que grandes resultados só vêm mediante uma alta performance. E não que você não vai ter dias difíceis, uhum. mas você está buscando sempre o melhor rendimento possível, Sim, eficiência. Você falou de ambiente, e o ambiente de fato de alta performance te provoca a ir para esse lugar. sim. Então a gente fala da seleção brasileira ali de 2002, Uhum, que foi a que eu mais assisti, sim. e era uma seleção de alta performance. Aham.
E esse ambiente de alta performance, ele te coloca num lugar de oportunidade de chegar nesse lugar de alto rendimento, alto desempenho, mas também te coloca num lugar, cara, talvez isso não é pra mim. Muita gente Sim, não tá afim da alta exato. performance, porque a alta performance exige sacrifícios, Sim, exige, ela tem um preço. exato. As pessoas muitas vezes olham para as empresas de alto valor e acham que foi o acaso, foi uma sorte, foi uma bala de prata. Cara, não é Aham. assim. Não. Então, na sua leitura, assim, como é que constrói um ambiente de alta performance? Cara, é rotina e ritual. Não deixar a peteca cair. Rotina e ritual. Aí tem que entender dentro do negócio de cada um qual rotina faz sentido, qual tipo de ritual que faz sentido. Uhum, uhum, Então, por exemplo, nós temos a nossa reunião, ela é sagrada, ela é toda terça-feira a gente tem reunião com o time. Toda segunda e quinta nós temos reunião com os gestores. Isso é sagrado. Nessas reuniões, nós fazemos os nossos alinhamentos de números, de meta, de trabalho, o que foi feito e o que precisa ser refeito, feito diferente. E assim como nós temos com a nossa liderança tem esse ponto de contato com os corretores. Então uhum, hoje nós temos três níveis ali dentro da empresa, né? Corretor, gestor e a diretoria, que somos nós. Nosso alinhamento mais próximo é com os gerentes e os gerentes fazem esse alinhamento com o corretor. Então, hoje, no nosso ecossistema, cara, a gente tem inúmeras ferramentas para que o corretor tenha bons resultados. Então, hoje nós temos o Instituto MyBroker, são mais de 250 horas de conteúdo muito bom. prático do nosso mercado. Uhum, Então, desde algo mais técnico como eh, taxa Selic, IPCA, IGPM, correções, coisas mais estatísticas, a coisas mais abstratas, como fazer a primeira venda, como se conectar com o seu cliente. Então, hoje existe 250 horas de conteúdo ali. São algumas pós-graduações que tem ali à disposição. Isso é um custo para a empresa para ter essa plataforma e a gente deixa à disposição do nosso time de parceiros comerciais. A gente hoje tem a trilha do gestor, que é a mesma coisa voltada para o cargo de liderança. A gente tem a nossa reunião de terça-feira, que a gente sempre traz alguns conteúdos, alguns temas do mercado. A gente, a cada 3 meses, temos uma imersão que nossa academia de vendas vai acontecer agora em janeiro. São 2 dias imersivos de conteúdo, de a gente busca pessoas de outros mercados, do mercado financeiro, para contextualizar as oportunidades, entender como é que está o cenário lá fora. A gente tem hoje uma planilha de direcionamento do corretor. Então, baseado nos nossos números de prospecção, de visita, de venda, de ticket médio, se você quer entrar hoje na nossa imobiliária e se você quer ganhar 10, 15, 20, 30 mil reais, você já sabe qual que é o trabalho que você tem que fazer. Então, Sandro, hoje eu quero ganhar 15 mil reais. O seu percentual de comissão é X. Você precisa de tantas prospecções para ter tantas muito visitas, bom. para ter tantas propostas, e aí sim você ganhar isso que você tem como Nivela a meta. expectativa do cara, está disposto Exatamente. a criar essa jornada aqui, Isso, né? exatamente. Tem tudo isso lá. Muito bom, A cara. grande questão que você falou é que tem muitas pessoas que vê na internet ali o resultado, ou vê a vida de uma pessoa bem-sucedida naquele mercado e acha que aquilo levou um mês. Acha que levou 2, 3 meses. Porque Uhum. todo mundo conta as glórias, ninguém conta os É, tombos. exatamente. Então, no dia a dia, à medida com que aquela pessoa é cobrada, muitas pessoas percebem que falam que querem, mas no final não querem tanto assim. Uhum, uhum, Eu tinha uma preocupação muito grande com o turnover. uhum, Eu tinha um preconceito com o turnover alto. uhum. E aí eu fui em uma aula com o Caio Carneiro, Sim. e eu falei assim, Caio, cara, qual que é a sua... Você que é um cara que ele é muito coração, Uhum, porque eu sou um cara coração. Cara, eu não gosto que a pessoa saia da minha empresa. uhum. Porque se ela saiu, ela não viu algo de valor, eu não gerei valor pra ela, a minha percepção Aham, é essa, né? aham. E eu sou muito coração, eu gosto de gente, eu amo Ou gente, era, né? cara. Depois da conversa com ele? Não, não, continuo, só que eu É? entendi, Ah, né? sim. Eu entendi Sim. onde é que tá a diferença Entendi, ali. entendi. Sou um cara muito coração, amo gente. Eu fui um cara que as pessoas confiaram em mim em primeiro lugar, Deus na minha vida, né? Mas em segundo lugar, algumas pessoas confiaram em mim, me deram oportunidade e eu consegui alcançar algumas coisas. Então eu também quero proporcionar isso na vida de outras pessoas, também continuar transformando a vida de outras pessoas. Só que aí a gente entende que tem um gap ali de pessoas que não estão dispostas. Cara, e eu posso te ensinar tudo, menos a querer.
Exatamente. Que é a sede, né, cara? Eu posso te ensinar tudo, menos a você ter tesão pelo negócio. Isso eu não Uhum, consigo te ensinar. uhum, uhum, E aí, pessoas vão girar. Às vezes você está contratando gente que não tem tesão no negócio, não tem ambição, não tem vontade de ter aquele gostinho de sangue na boca. uhum, Sua empresa é de vendedor herbívoro ou carnívoro? Você tem que entender quem é o seu uhum. perfil de corretor ideal, né? Você tem que entender. A sua venda ela é prospecção ativa, prospecção passiva. Então, cada empresário precisa avaliar qual que é a sua identidade e o que que você quer, para aí sim você buscar aquele tipo de perfil que faz sentido. E o mercado imobiliário ele é muito essa questão de ímpeto, essa Uhum, questão de você gerar o interesse no cliente. uhum, Porque, cara, não é todo mundo que quer comprar imóvel, uhum. mas todo mundo quer ganhar dinheiro, você Sim, concorda? sim, sim, Então eu preciso te mostrar como é que através do imóvel você ganha dinheiro. sim. E, cara, quando foi que você conseguiu mapear o mercado imobiliário? Porque, assim, todo mercado ele tem uma estrutura de níveis, uma estrutura de padrão de crescimento, governança. Então, tipos de imobiliária, tipos de modelo comercial de imobiliária, imobiliária que trabalha na estrutura de locação, na estrutura de alto padrão. Quando foi que você entendeu o mercado Uhum. e você falou junto com seus sócios, cara, é aqui que a gente quer operar, nesse ambiente, Sim. e é aqui que a gente quer chegar? Quando que foi esse entendimento de maturidade de mercado? Cara, seria muita pretensão da minha parte falar que eu entendi o mercado. O mercado é muito grande, cara, cara, eu penso em poucas pessoas que podem falar que entenderam o mercado imobiliário. Então é um mercado que ele muda muito rápido, né? Mas os conceitos ali são os mesmos. Mas a gente vem entendendo a cada dia, Uhum, né? Falando de isso, eu e os meus sócios. Hoje, a gente vem validando algumas questões, a gente vem fazendo testes e hoje a gente é muito interessante para nós porque nós não temos estoque, nós não temos um custo fixo de produção, então a prestação de serviço ela é interessante nesse sentido. Então, quando a gente fala de modelo de negócio, né? Modelo de negócio, o que a gente entendeu é que o mercado imobiliário para a gente escalar no formato que existe hoje, são mais unidades. Só que aí é onde a gente começou a se questionar sobre o ecossistema. Será tá. que não tem oportunidades aí? Porque, cara, hoje a gente faz uma média de 40, 45 vendas por mês, média. Às vezes o ticket médio varia um pouco ali. Mas, então eu tô te falando que eu tenho 400 a 500 clientes ali por ano. Cara, será que esse cara não compra outra coisa? Uhum. Ou será que esse cliente não compra de novo? Porque existe um estigma no mercado imobiliário que é assim, ó, o Renato comprou um imóvel, nossa, acabou o dinheiro dele. Ele não tem mais dinheiro para comprar imóvel. Será, cara? Uhum, O melhor cliente para comprar é o que já comprou. uhum, O nível de consciência daquele cliente já foi uhum, elevado uhum, na decisão de compra. uhum, Então, o mais fácil de comprar é aquele que compra, é o que já comprou. uhum. Então, o mercado imobiliário ele está pensando muito no cliente de amanhã. E aí isso é uma coisa que nós identificamos, que a Legal, gente tem legal. que aproveitar o cliente de ontem. Uhum, Em busca do de amanhã, com certeza, mas também na manutenção do cliente de ontem. uhum, Porque é uma maneira que eu monetizo mais o meu negócio e o principal, eu atendo melhor o cliente de ontem. uhum, É bom para o cliente uhum. também. Então a gente está, Muito bom. a título de modelo de negócio, que a gente percebeu que o mercado está sempre procurando o próximo, Uhum. a gente continua procurando o próximo, mas vamos trabalhar. Interessante. Estamos fazendo esse olhar para dentro Legal. de clientes que nós já E de temos. maneira prática, como que você implementa isso, Sandrão? Cara, é algo que eu ainda estou Uhum. na jornada de aprendizado. Interessante. Porque, querendo ou não, a rotina da prospecção ela já tá bem desenhada Sim, e a rotina da revenda já é uma outra rotina, né, cara? É o mesmo é, time? Como que você pensa assim, a nível exatamente. prático?
É porque eu tenho hoje os meus parceiros comerciais que estão conosco e tem muitos clientes de parceiros comerciais que já não estão mais dentro da empresa. Uhum. Só que eles são clientes nossos CRM da My também, Broker, né? CRM nosso. Então, eu falo que hoje existe uma parceria entre três empresas: empresa corretor, empresa gestor e empresa imobiliária. Então, aquele cliente, ele passa por essas três empresas. Então, a maneira de organizar isso é o mais trabalhoso. Uhum. Porque eu, pensando agora que você me fez essa pergunta, eu tenho a equipe da prospecção nova e, eventualmente, eu teria que ter uma equipe da prospecção que Uhum. já foi feita. Uhum. Então, É é um um desafio. modelo Uhum. diferente. Sim. E aí, falando de tomorrow, né? Uhum. Falando de amanhã, é o passo do nosso próximo Muito ano. bom, cara. Continuar com essa prospecção que já está validada e, claro, a gente está sempre aprendendo mais, a gente Muito nunca bom. sabe de tudo, Muito bom. mas implementando Cara, processos que mas já isso é atendam um baita melhor. insight, cara. Um baita insight porque, querendo ou não, aquele cliente, ele já é cliente. Não é um cliente em potencial, ele já é um cliente Exato. que já passou por essa jornada de consciência, que Sim. confiou em vocês, Uhum. conhece toda a jornada. Ou seja, vender para esse cara é muito mais fácil Tende a a partir ser, né? desse nível. E é o que você falou, pô, às vezes eu não vou vender o imóvel, mas será que eu tenho como desenvolver um novo produto? Às vezes você não precisa abrir uma nova empresa, adquire uma nova empresa e Sim, assim por diante, né? Então, ou faz uma parceria, um white label. Cara, hoje existem tantas oportunidades. O ponto sim, é você olhar algo que é uma necessidade do seu cliente, uma sim. necessidade latente. E meu querido, a nível de expectativa para 2026, esse ano, Uhum. que é um ano diferenciado, Copa do Mundo, a gente tem Sim. eleições, a gente tem muitas coisas diferentes esse ano. É, Ao mesmo tempo, a gente que está aqui em Curitiba, eu analiso o mercado imobiliário, né? Não estando dentro, mas sou um entusiasta do mercado Sim. imobiliário. E eu vejo um crescimento cada vez maior, cara. Onde você vê um terreno, daqui a pouco tem uma placa ali de uma construtora, você fala, meu Deus, cara. Saiu agora no final de 2025 a notícia de que o terreno ali do Carrefour foi adquirido Sim. para um grande empreendimento. Eu falo, cara, não tem limite isso aqui, meu irmão. É um Não. negócio maluco. E mesmo com essas previsões, um pouco de instabilidade, cara, o mercado talvez não tá vendo isso, tá vendo com outro ponto de vista. Como que você vê 2026, cara? Cara, eu vejo como um dos melhores anos, cara. Tem potencial absurdo, porque quanto mais instabilidade, mais a busca pela estabilidade. E se a gente falar de investimento, nada melhor como o bom e velho tijolo, a boa e velha terra. Inclusive, quando a gente vê comportamentos de desafios no ecossistema como um todo, de inconsistências, né, intempéries de mercado, é onde os ativos, como o imóvel, mais se valorizam. Uau. Então, Que é o estável, né? se a gente pega pós-guerra, pós-pandemia, os ativos com valor real e tangível, eles é onde tem uma elasticidade maior. Uhum. Pós-crises, né? Então, quando a gente fala de aquele cliente que tiver esse entendimento em 2026, cara, a busca é por imóvel. Uau. Falando de mercado E imobiliário, né? querendo ou não, cara, seria inocência da nossa parte, ou da minha parte, assim, imaginar que uma construtora vai criar um grande movimento de investimento num novo, um, dois, três, quatro empreendimentos 2026, Uhum. sendo que ela já tem anos de mercado, já passou por anos de governos diferentes, já Sim, passou por Copas do Mundo, e ela investindo em grandes empreendimentos no acaso. Ah, vamos ver como é que vai ser. sim. Não, né, cara? Não. Eu sempre brinco, né, cara, que a sardinha que acompanha o tubarão ali, ela sempre pega uma rebarba, né? Uhum. Cara, se os tubarões, que são empresas aí que têm um acesso a muito mais informações do que nós, Aham. que tem muito mais capital, que tem uma preocupação com exposição muito maior do que a nossa. Aham. Se essas empresas estão com apetite, estão investindo, né, adquirindo terrenos aí esse que você comentou, 90 mil metros quadrados. Uau. Uma das, hoje, na minha opinião, em Curitiba, aquele é o melhor terreno disponível
Cara, para pois é. elaboração de algum projeto é aquele E ali. foi exposto quanto que foi vendido? Por quantos Não, milhares de dezenas? não, ainda não. Uau, cara. Não foi É. exposto como que se deu o negócio. Uhum. Mas é algo que já é ventilado há uns que eu tenho consciência desde quando eu cheguei em Curitiba, Uau. existe o assunto de que aquele terreno está sendo negociado. Então foi uma transação aí de alguns anos, né? Assim como aquele que é em frente ao Parque Barigui, Sim. foram 7 anos de Uau. negociação, Uhum. aprovação de projeto, Uhum. né? Que são terrenos icônicos, né? Eu brinco que é igual a Mona Lisa. É, Só tem cara. uma e nunca mais vai ter outra. Sim, é verdade. Também aquele lançamento novo que é assinado pelos mesmos designers da Ferrari, né? É da Pininfarina, né? Do, Pininfarina do grupo também. Laenge, um projeto icônico, uma empresa, enfim, que já tem alguns ícones aí, né? Sim. Tanto na parte automotiva quanto também na parte de construção, projetos no mundo todo aí Uhum. reconhecidos. E falando de cidade, né? Cara, Curitiba é uma cidade que ela é agraciada demais por Deus e eu fico, o curitibano, às vezes ele não entendeu muito isso, né? Mas é uma cidade que em 2024 recebeu 10 milhões de turistas. Uau. Pra você ter ideia, Roma recebeu 22 milhões. Caramba, Uma cara. cidade milenar, que o mundo inteiro vai pra lá. Então, Curitiba tem um potencial absurdo, cara. Eventos esportivos. Agora, no ano de 2026, a volta dos dois times da cidade para a primeira divisão do Uhum. Campeonato Brasileiro. Então, são 38 jogos em casa, se a gente pegar o Coxa e o Furacão. São 38 torcidas que vêm de fora. Uhum. Então, movimenta hotelaria, Airbnb, Sim. evento. A prefeitura agora com vários incentivos. A gente vê o Natal da Disney. Então, Uhum. quando a gente pega duas empresas, por exemplo, a Red Bull fez o primeiro evento com carros de Fórmula 1 na rua, foi em Curitiba. A Disney, onde vai fazer o primeiro Natal no Brasil? Curitiba. Então, isso, quando grandes empresas olham para uma cidade, por isso que eu falo, cara, Curitiba ainda é muito barato. Ainda é barato morar em Curitiba, comprar em Curitiba. Barato no sentido de, quando a gente compara a qualidade de vida de Belo Horizonte, São Paulo, outras grandes cidades, com Curitiba e a gente pega o custo do imóvel lá e aqui, ainda é um custo mais interessante do que nessas cidades, que a Sim. qualidade de vida, na minha opinião, é menor. Sim. Na minha opinião, não, né? E aí, se a gente pega também algumas pesquisas aí, qualidade de vida de Sim. Curitiba é a melhor capital do Brasil. Sim. Sim. Cara, animal. Muito bom. E Sandrão, 2026, cara, quais são as metas aí expostas para time? Já tem isso claro? Onde vocês querem chegar como grupo, como My Broker? Uhum. Crescimento, expansão? Tem números? Por exemplo, hoje tem X corretores, vocês têm uma Sim. expectativa até o final de 2026 para a gente fazer esse podcast aqui no final de 2026, a gente falar, e aí, como é que foi as metas? Cara, a nossa expectativa, a gente nunca faz festa de encerramento, né? A gente Uhum. faz festa de início de ano. Legal, Então a legal. gente já tá previsto aí pro dia 6 ou dia 8, salvo engano. Tem que ver com a minha sócia certinho. Mas e aí ali a gente vai passar pro time o que a gente tem de objetivo. Falta a gente alinhar algumas coisas, mas o objetivo principal, cara, é rentabilidade. Rentabilidade para nós, para os nossos corretores, para os nossos colaboradores e para os nossos parceiros. Como que eu, enquanto empresa, levo a maior eficiência para o meu corretor, para o meu gestor e para o meu parceiro incorporador? Então, falando de movimentos, talvez é trabalhar com menos incorporadores para prestar um serviço melhor, trabalhar com menos incorporadores para o meu corretor ter um pouco mais de foco e, consequentemente, ter um resultado financeiro melhor. E para o cliente também ser melhor atendido, porque ele tem um cara que é mais especialista Uhum, e não tão generalista assim. uhum, Então, é mais voltado no sentido de medidas que a gente vai afiar mais o machado, para a gente cortar mais árvore em menos tempo. Então, às vezes, mais tempo dedicado não na pancada, mas se me dessem 10 horas para cortar uma árvore, eu passaria 9 afiando o machado. muito bom, Algo nesse sentido. muito bom. Sensacional, cara. Vai ser mais intencional, E intencional. intencional naquilo que vocês querem alcançar, extrair o máximo de valor possível. Sim. E a nível de marketing, a nível de comunicação, como é que você vê você, Uhum. seus sócios? A gente vê um movimento muito grande, né, de Founder Lead Growth, que é os Sim. fundadores vindo como cara da marca, Uhum. os corretores também, né, se expondo Sim. muito mais. Como é que você vê esse movimento para 2026?
É outro movimento que nós também iniciamos agora no final do ano e vamos cada dia mais aumentar, que é trabalhar muito o orgânico e o offline. Vim bastante com é, momentos que a gente possa provocar o contato presencial. E o orgânico, que a gente possa se aproximar do cliente por vias digitais, Muito porque bom. o tráfego pago, ele não vai parar, Uhum. mas a cada dia O são leilão só fatos. sobe, né, Ele cara? vai ficar mais caro Uhum. e pior. Pior no sentido de é, o vendedor hoje ele busca muito o lead quente, né? É o famoso lead quente, que é a mesma coisa de trabalhe 4 horas e seja milionário. O vendedor querer o lead quente é a mesma coisa de que eu queira trabalhar 4 horas por Sim. dia e me torne Aham. o Bill Gates. É muito fácil, né, cara? É, É cara, muito é fácil. utopia. Não Aham. existe lead quente. Não existe lead quente. É, eventualmente, é muito complicado, né, Tipo a cara? estrela cadente, né, cara? O cara que clicou, Isso. quero comprar, tenho 1 milhão no banco. Posso usar uma expressão chula aqui, Pode, cara. esdrúxula? Eu brinco com as coisas e falo assim, cara, para de tentar acertar o cu da mosca. Caramba. Pode ser que você acerta. Só que, cara, se você for depender de acertar esse Aham. Você vai lugar, errar muito, meu cara. irmão. Aham. Aí tem muito vendedor que nada, 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 e às vezes, puta, vender não é pra mim, cara. É porque ele fica tentando acertar o cu da mosca. Aham. Cara, Aham. trabalha com método, com processo. Não queira o lead quente. Se preocupe em esquentar o lead. Uhum. Você faz o lead quente. Uhum. Você não capta o lead quente. Uhum. E é muito complicado, né? Porque às vezes chega o cliente que ele está sendo esquentado por outros 10 vendedores e coincide desse cara aqui Teu mandar o produto. produto que você fala, puta, serviu como uma luva. Já era, meu E aí irmão. você vacina aquele cara e fala assim, aí, ó, tá vendo? Esse é um lead quente. A Aham. empresa não me manda lead Talvez você quente. não entendeu a necessidade, aquilo que iria fazer os olhos daquele cara brilhar. E às vezes é um detalhe, né, cara? Esses dias eu tava lá no apartamento e fui nadar na piscina e tal. E aí uma vizinha lá, ela falou: Nossa, eu comprei esse apartamento só por causa da piscina, que Uhum, era aquecida. Falei, caraca, velho, olha que louco, né? Então, exato. às vezes o pitch do corretor, ela pegou aquilo ali, Uhum, falou, vai ter uma piscina do tamanho X, que ela falou que contratou aquecida. um professor para ir dar Aham. aula, porque é o tamanho certo também para Uhum, natação. O cara resolveu, ela comprou por aquilo, cara. sim. O vendedor consultivo, né, meu irmão? Exatamente. Será que os outros vendedores perguntaram para ela, cara, qual característica, o que que o empreendimento precisa ter para ser interessante para você? Ou será que eu falei assim, ó, Renato, eu tenho esse, esse e esse. Uhum, Escolhe aí. Puta, cara, tem tanta particularidade, falando do meu mercado, mercado imobiliário, tem tanta particularidade dentro do imóvel e fora. uhum. Aí vai do corretor conhecer os produtos também, né, cara? Exatamente, cara, isso é tão maluco. Uma das maiores fontes de venda nossa hoje, sabe de onde é que vem? Hum, A gente chama de oferta ativa, uma lista de oferta. uhum, Essa lista eu não compro nomes aleatórios. São leads que entraram mais antigos, vamos assim dizer, e antigos assim, tem leads de 3 meses. Eu não acho que é um lead antigo. Não mesmo, cara. Só que é aquilo. Talvez ele era um curioso. É igual o vendedor fala assim: ah, Sandro, o cliente era só curioso. Cara, eu fico puto. Todo cliente é curioso, pô. Com tudo que eu vou comprar, primeiro eu sou curioso. É óbvio. Uhum. Cara, ah, mas como assim? Você deixou de atender porque era só curioso? Tá maluco? Ainda bem que ele era É, curioso. ainda bem. Porra, É isso todo mesmo. cliente que eu gostaria de ter. Todo mundo fosse curioso com o mercado imobiliário. Aham, Eu amaria isso. aham. Uma das maiores fontes de vendas que nós temos é de clientes que foram abandonados pelo corretor ou pelos corretores que atenderam ele e posteriormente um outro corretor entra em contato com abordagem às vezes diferente, mas às vezes não é nem questão da abordagem, é do momento de compra do cliente, Uhum. que lá nos 3 meses ele estava pesquisando. E agora ele pesquisou, recebeu dinheiro, recebeu a PLR, caiu o 13º, vendeu o imóvel que ele precisava vender e agora, É a hora. exato. Cara, uma coisa que eu tenho pensado muito, Sandro, você falou sobre a Red Bull. E pensando em modelagem, eu vejo a Red Bull como uma marca de energético. Beleza. Mas eles se tornaram uma marca ícone
que envolve o consumidor dele em diversos eventos Sim. onde o protagonista não é o produto, onde o protagonista é a experiência. Então eles vieram aqui fazer uma corrida, gastaram centenas de milhares de reais, com Sim. toda certeza, movimentaram todo um barulho Sim. em volta da marca e pode até ser que a galera tava lá tomando Monster. Pode ser. Mas o que aconteceu? A marca se tornou cada vez mais conhecida. Então eu vejo que muitas vezes os movimentos que a gente precisa fazer com o nosso cliente potencial não estão relacionados ao nosso produto, mas à nossa marca, porque no fim do dia não é o melhor que vence, mas é o mais conhecido. E Exato. quanto de esforço a gente está fazendo, né, em esforço inteligente, para que a nossa marca seja mais lembrada pelo nosso cliente potencial, não especificamente com viés de venda naquele momento, mas com viés de lembrança. Sim. Porque no fim do dia, quando aquele cara pensar em comprar alguma coisa, ele vai lembrar da gente. É. Esse é um movimento que ele é a médio e longo prazo, mas que no fim do dia, branding é o que a pessoa lembra. Quando você pensa em refrigerante, cara, é Coca-Cola, a gente lembra Sim. na hora. Quando você pensa Creme de em... dente. Cara, exatamente. Colgate. Pá. 9 a cada 10 dentistas recomendam. Você lembra até do jingle das paradas. Exatamente, cara. Então, é um tipo de investimento que aí sai da esfera do convencional, que tá todo mundo fazendo, Sim. você começa a fazer outra coisa, só que talvez o resultado não vai ser como o outro tá dando, porque você tá investindo numa outra Sim. faceta que vai ser um médio e longo prazo, mas talvez vai ser, você vai vender sem perceber, que é o cara que vai vir até você. E isso se conecta com o nível de gestão que você tem na sua empresa. Porque quando você tem controle dos números, você consegue, mesmo que de maneira, às vezes, um pouco mais abstrata, não tanto tangível, começar a perceber o efeito disso. Mas como você não tem número nenhum, você fica dependente da próxima prospecção. Você fica dependente do próximo cliente a bater na sua porta. E aí não te sobra tempo e nem orçamento para você investir em algo de médio e longo Exato. prazo. Vamos falar do investimento da Disney. Porra. Veio pra Curitiba. Será que esses caras não vieram pra cá porque eles mapearam que existe um grande movimento de pessoas que vêm pra Curitiba, que querem ir pra Disney? Vamos dar uma degustação pra esses caras? Ó, cara, isso aqui é só uma degustação, você tem que ir pra Disney. Ou aquele que já foi, pô, temos que voltar pra Cara, Disney. isso é tão maluco, porque, por exemplo, se a pessoa não conhece, é impossível que ela deseje aquilo, Exatamente. porque eu não conheço. Aham. Então, se o que eu conheço é o Beto Carreiro, meu sonho é ir no Beto Carreiro. Uhum. Quantas pessoas não foram impactadas, mesmo que de maneira indireta, com... Pô, o que é Disney? Então, às vezes, a pessoa não tem acesso à Disney, mas ela viu no Jornal do Almoço que ontem deu fila no Barigui por causa do evento da Disney. Uhum. Putz, Disney? Putz, vamos lá ver isso. O que é Mickey, Minnie, blusa? Começa com um produto. É isso que é a dificuldade das empresas, né? Você pega a Disney, ela monetiza desde um Nem broche fale, cara. É tudo, mano. Esse cara é até a maluco. sua ida lá em Orlando. É isso aí. Então ela monetiza, ela É o vai. ecossistema, né, cara? Exato, ela vem aumentando o LTV do cliente. Ela começa com. É igual o Flávio Augusto. O Flávio Augusto ele começa com uma palestra que é de graça. Olha como ele é legal. Um podcast, dando conteúdo. Você fala, puta, o que esse cara fala é coerente. Deixa eu comprar o livro dele. Pum, R$ 70. É, Você lê o cara. livro, puta, esse cara passou por tudo isso. Nossa, evento na Positivo, R$ 497 o ingresso. Não, eu vou. Pum, vai no evento. Aí, de repente, você vai para uma imersão de 2 dias em São Paulo, R$ 12.000. De repente, você tá no Klex, você tá pagando 500 mil por ano. Você e outros 300 empresários pagando 500 mil por ano e ele tem um faturamento só na área de educação de 700 milhões É, de cara. reais com uma margem de 77%. Coisa, Que coisa ruim. começou num podcast. Uhum. Animal, cara. Animal. Esse é o grande. O pulo do gato tá aí, né, cara? Mas aí fala desse nível de entender mercado, entender os movimentos do que os grandes estão fazendo. Sim, E se você só tá ali correndo atrás do rabo, cara, você vai ficar a vida inteira assim, meu irmão. exato. Muito bom, Sandrão. Cara, seguinte, pra gente encerrar aqui, meu irmão. Qual é a característica que essa pessoa que tá nos vendo agora, que é um líder do futuro, que ele não pode deixar escapar para ele ter os resultados que ele deseja? A característica assim chave
na sua opinião, do líder do futuro? Na minha visão, o líder do futuro, para ele sempre estar conquistando, ele tem que ser insaciável. Grato sempre, satisfeito nunca. Insaciável. Muito bom. Insaciável. Gente, muito obrigado você que esteve aqui conosco. Vamos olhar para aquela câmera ali, Sandrão. Nós dois, ó. Central. Segue o Sandro no Instagram. Esse ano de 2026 eu vou ver o Sandro virar um influencer do ramo imobiliário, certo, Sandro? Opa, com certeza. É isso aí, cara. Quero ver vlog, quero ver live, quero ver pulando de paraquedas. Influencer fitness e do mercado imobiliário. É. E começa, já faz um produto colaborativo com a esposa, É claro, né? opa. É Já, isso já aí. fizemos uma collab já. Muito bom. É, já fizeram? Já, pô. Fizemos um quadro no Instagram dela e tal. Ó, De pior legal. a melhor paciente. Ah, esse eu vi, cara, verdade. Gente, muito obrigado por estar aqui junto com a gente. Segue a My Broker Curitiba, né, Sandro? My Broker Isso, Curitiba mesmo. isso. Acompanha. Você que quer comprar um imóvel, a indicação tá mais que feita. O pessoal da Sim. My Broker é excelente. E você que tá assistindo que não é de Curitiba, vem pra Curitiba. Vamos investir aqui nessa terra que ela é realmente extraordinária. Sandrão, obrigado por estar aqui junto com a gente, viu, mano? Imagina. Obrigado eu pelo convite. Mais a primeira É dobradinha, né? primeira Fico, dobradinha, fico cara. lisonjeado. É isso aí. Quem tá acompanhando aí também e quer ter acesso a uma vida extraordinária e conhecer um pouco mais do mercado imobiliário, como, como que eu vendo, como que eu ganho dinheiro através do mercado imobiliário também, aí no ano 2026 a gente vai precisar de boas pessoas. Então, me chama lá no Instagram pra gente trocar uma ideia. É isso aí, gente. Obrigadão, Sandrão. Valeu, irmão. Show demais. Tamo Tamo junto. junto. Valeu. Gente, valeu, vamos pra cima.